chegamos aqui ao momento onde vamos estar refletindo mais uma vez na palavra do Senhor, que com certeza é o nosso alimento diário. Assim como nós não podemos ficar muito tempo sem nos alimentar, fisicamente falando, né, alimentos, comida, no sentido literal da palavra, também não podemos passar muito tempo sem nos alimentar da palavra do Senhor. E o nosso texto básico que fundamenta a nossa reflexão continua sendo Gênesis capítulo 35, do primeiro verso ao verso de número 3. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os vossos deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Querido e amado ouvinte, de acordo com um grande escritor chamado Ralph Smith, em sua obra intitulada Teologia do Antigo Testamento, ele diz que a adoração ela parece ser tão antiga quanto a raça humana. Estudiosos dizem que nunca houve uma comunidade humana sem nenhum tipo de adoração, pelo que a adoração ela constitui-se um fenômeno universal. Não é coisa de apenas um povo, não é coisa de uma etnia, mas é algo buscado ou praticado por todos os seres humanos de maneira geral. E é possível perceber essa verdade já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia Sagrada, né? Nos mostra que tanto Abel quanto Caim procuraram oferecer ofertas a Deus como uma forma de adorá-lo, como uma forma de adoração ao Senhor. Todavia, né, você e eu, nós que lemos a Bíblia, sabemos que a oferta de Caim não foi aceita por Deus como a de Abel, pelos seus motivos, e nós poderíamos falar numa outra ocasião. Mas a verdade é que esse fato de todos os seres humanos, ou da 99% dos seres humanos, terem esse desejo de buscar a Deus, ainda que inconscientemente, ainda que de forma errada, né? Ainda que se façam imagens de escultura para adorar, por conta dessa necessidade, esse desejo que há no seu íntimo de adorar, esse instinto que o leva a entender que há alguém superior, um ser superior, que o criou, que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. Isso acontece pelo fato de Deus ter colocado a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 11 nos diz isso. O sábio Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Pelo que mesmo que de forma inconsciente, mesmo que de forma equivocada, o ser humano ele vive de forma desesperada tentando preencher esse vazio que há dentro de si. E busca em muitas coisas, em muitas maneiras deste mundo, na maioria das vezes de forma errada. Tentam preencher esse vazio através das bebidas alcoólicas, né, que proporcionam um momento onde o indivíduo sai do seu raciocínio natural, vamos dizer assim. E eu tenho dito, né, um dia eu conversando num grupo de irmãos, informalmente, eu disse que para mim tudo aponta para Deus, até mesmo o álcool, as drogas mais pesadas, tudo isso, a busca desenfreada pelo prazer que os homens praticam na esfera da humanidade, tudo isso aponta para Deus. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa ela se embriaga, ela está dizendo o seguinte: eu preciso sair do natural. Porque na verdade, embora ele não entra no sobrenatural, que isso é algo exclusivo de Deus, mas ele está saindo do natural, está saindo da rotina, daquilo que é normal à sua volta. Isso aponta para essa necessidade que o ser humano tem da busca pelo sobrenatural, porque no sobrenatural você também sai das coisas normais que acontecem à sua volta. Só que a grande diferença é que as bebidas alcoólicas, as drogas, elas vão trazer grande prejuízo na vida física, moral e principalmente espiritual, porque ao invés de levar a essa experiência que o ser humano tanto almeja, que é o sobrenatural, que é ter o contato com o Criador,
com o soberano Deus, com o Espírito Santo. Ao contrário disso, essas drogas o afastarão mais ainda de Deus. Não apenas neste mundo, mas se o indivíduo morrer, se o indivíduo partir sem ter entregado a sua vida a Jesus, infelizmente ele será afastado eternamente. Aí ele vai desfrutar, se é que pode se chamar de desfrutar, né? Ele vai viver o tormento eterno distante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos antes, ao contrário disso, nos afastar das bebidas alcoólicas, nos afastar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, toda sorte de drogas que afastam o homem de Deus, e nos aproximar do nosso Criador. Então o homem, ele tem essa necessidade. Então quando ele busca os prazeres do mundo, é porque ele tem esse desejo de algo mais. Lá no fundo ele sabe que a vida não é apenas isso daqui. Lá no fundo ele tem um instinto que lhe leva a acreditar que existe algo maior preparado para ele. Só que o problema é que o homem, de maneira geral, ele busca nas coisas erradas, tenta satisfazer naquilo que o mundo pode dar. E na verdade o homem só consegue preencher esse vazio através da adoração a Deus. Como o apóstolo Paulo disse por pelo menos 3 vezes na sua carta que ele escreveu aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 1, ele disse que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Está no versículo 6, versículo 12 e versículo 14, pelo menos 3 vezes. Na tradução revista e atualizada, na corrigida dá a entender que foram 4 vezes que Paulo diz isso. Ele diz que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Pelo que, se nós não vivemos para o louvor da glória de Deus, nós vamos viver frustrados, decepcionados, com o sentimento de que algo está faltando, porque nós fomos criados para essa finalidade. Então essa é a explicação do crescente número de pessoas depressivas. Sabe por quê? Porque o homem, ele só encontra a realização plena da sua vida quando ele entende que precisa adorar ao seu Senhor, ao seu Criador, que ele precisa estar ligado ao único Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a nós na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E Jacó possivelmente também deve ter entendido que esse princípio precisava ser retomado com urgência em sua família, pois ele não hesitou em obedecer a ordem que Deus havia lhe dado, nos versos 1, 3 e 7, partindo para Betel com o objetivo de levantar um altar em adoração ao Senhor. E com isso nós podemos aprender pelo menos 2 lições importantíssimas concernentes à adoração, que precisam ser aplicadas na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família, meu querido. E a primeira lição que nós podemos aprender é que a adoração é algo esperado por Deus. Note que o versículo 1 nos deixa isso muito claro. Note que não foi uma iniciativa de Jacó, mas foi uma ordem dada por Deus para que Jacó levantasse um altar em adoração. Veja, depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Deus dá uma ordem a Jacó para que ele levantasse um altar e passasse a buscá-lo então, e adorasse, conduzisse a sua família em adoração ao único Deus verdadeiro. É interessante que, embora Deus não precise da nossa adoração, Ele exige por pelo menos 2 motivos muito simples. O primeiro deles é que Deus, ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Por exemplo, os salmistas sempre deixaram isso muito claro para a gente. Por exemplo, o Salmo de número 18, no seu versículo de número 3, diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno do louvor ou digno da adoração, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele entendia, o salmista que entendia que Deus era digno de receber toda a adoração. No Salmo de número 48 também, o salmista, ele expressa o mesmo pensamento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Digno de louvor, digno de ser adorado. Embora haja, sim, é verdade, uma diferença entre louvor e adoração. Louvor, você exalta a Deus por aquilo que Ele tem feito. Adoração, você exalta a Deus por aquilo que Ele é. Mas, grosso modo, louvor também é possível que se adore a Deus por aquilo que Ele é. E Deus requer que nós tenhamos uma vida de louvor e adoração a Ele, uma vida de reconhecimento por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas.
Embora ele não precise disso, nós não vamos acrescentar nada a Deus. Eu vou adorar a Deus para Deus ficar feliz. Que Deus coitadinho, que esse Deus que você serve, né? O Deus que eu sirvo, ele não precisa da minha adoração. Ele é satisfeito em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo se satisfazem. Até mesmo porque houve um tempo onde não havia homem, não havia anjos, não havia mundo, não havia nada. E Deus sempre foi satisfeito em si mesmo. Para você entender melhor essa situação, recomendo um livrinho muito interessante de um teólogo, Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus. Um livrinho muito interessante, e você vai ler um capítulo lá, Solidão de Deus, que não tem nada a ver com alguém pode pensar, será que fala da melancolia de Deus? Tadinho de mim, tô sozinho. Não, pelo contrário, vai mostrar que houve um tempo onde Deus estava só, não havia criação, não havia nada criado, e Deus sempre foi satisfeito em si mesmo. Então Deus não precisa da minha e da sua adoração, mas Ele requer, Ele exige que nós o adoremos. Por quê? Primeiramente, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. E segundo, porque isso faz bem ao homem, faz bem para mim e para você adorar ao Senhor. O salmista, no Salmo 73, no verso 28, nos mostra isso, dizendo da seguinte forma: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. O salmista, veja, ele tinha consciência de que adorar a Deus, de que se aproximar de Deus era algo benéfico para a sua vida, seria algo proveitoso, algo bom, traria alegria para o seu coração. Por isso o salmista, no Salmo 92, verso 1, também diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, por essas duas razões, Deus exige a nossa adoração. Por isso eu creio que o livro dos Salmos é o mais desejado por praticamente todas as pessoas, e faz tanto bem ao coração, justamente porque este livro se trata, na sua grande maioria, de orações voltadas ao Senhor com o fim de render-lhe toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Primeira lição que eu aprendo aqui então, que a adoração é algo esperado por Deus, que nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele exige isso de nós e porque isso faz muito bem ao nosso coração. Segunda lição que eu aprendo é que a adoração é algo necessário para o homem. Veja, nós vimos no tópico anterior, no tópico acima, que a adoração ela faz muito bem ao coração. Entretanto, ela não é apenas algo muito bom, mas ela é também necessária. Qual a diferença, pastor? Muitas coisas podem ser consideradas boas e importantes na nossa vida, mas há outras que são não apenas boas e importantes, mas que são também necessárias à nossa existência. Quer um exemplo? Sem dúvida é muito bom e gostoso saborearmos pratos deliciosos da nossa preferência. Eu tenho algumas, né? Por exemplo, a lasanha. Gosto muito também daquele churrasco. Tem algumas sobremesas que eu amo, né? Como pudim, por exemplo. Mas eu vivo muito bem sem tudo isso aí. Se não tiver, eu vivo. Não são essenciais, não são necessárias para a minha existência. Mas veja, tem algumas coisas que são necessárias. Viajarmos é muito bom, é gostoso, mas eu vivo também sem viajar a passeio, por lugares que talvez nós não conhecemos, gostaríamos de conhecer, e tudo isso é muito bom. É bom ter bens que poderiam trazer um maior conforto para as nossas vidas. Entretanto, essas coisas não são necessárias. Agora, veja bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o ar e a água são necessários para a nossa existência, pelo que nós não podemos viver sem tais elementos presentes, veja bem, constantemente em nossas vidas. É impossível que tenhamos vida sem o ar, sem respirarmos. É impossível que tenhamos vida sem água. Um refrigerante cai muito bem, é gostoso, não direto, porque também se você tomar refrigerante direto, você vai sofrer com diabetes e uma porção de problemas. Quem sabe uma vez por semana ou duas de forma moderada, é gostoso. Um suquinho natural é muito joia, mas eu posso viver muito bem sem isso. Isso não faz parte da minha necessidade de vida. Agora eu sou incapaz de viver sem a água. É muito bom ter uma roupa nova, um calçado novo, bonito, brilhoso, mas eu posso viver sem um sapato novo, posso usar um sapato mais velho, posso usar uma roupa que não seja de grife.
mas eu não posso viver sem o oxigênio. E Jacó relembrou que nos momentos de angústia ele buscou a Deus em adoração e obteve uma resposta favorável. Versículo de número 3 nos mostra isso. Ele disse assim, no versículo de número 3: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Em outras palavras, a adoração ela traz a paz e a alegria que precisamos para enfrentar as adversidades da vida, sem desistirmos da caminhada. E era exatamente isso que Jacó estava relembrando. Olha, eu não posso viver sem adorar a Deus, sem entronizar ao Senhor na minha casa, na minha vida, porque se eu estou aqui, se eu conseguir atravessar os momentos de angústia, se eu conseguir superar os obstáculos, as lutas, as provações e as dificuldades que surgiram no decorrer da caminhada, é porque o Senhor caminhou comigo, é porque o Senhor é bom, é porque Ele tem prazer em me abençoar. Então eu não posso deixar de adorar ao Senhor. A adoração precisa fazer parte da minha vida, a adoração precisa fazer parte da minha família. E graças a Deus que Jacó acordou para a vida em tempo. Jacó tomou a posição de instituir ou reinstituir a adoração como prioridade na sua casa, na sua família. Vamos levantar um altar, vamos adorar a Deus, vamos colocar a nossa vida com o coração quebrantado diante de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Meu querido, minha querida, se nós não cultivarmos uma vida de constante oração ao Senhor, seremos semelhantes a uma pessoa desidratada pela ausência da água. Porque como nós já vimos, assim como a água, assim como o ar, a adoração ela é indispensável para as nossas vidas. Se nós não cultivarmos uma vida de oração, nós estaremos condenados à morte espiritual. Assim como uma pessoa que não consegue respirar também está condenada à morte física. Portanto, meu querido e amado ouvinte, eu entendo que uma família abençoada, ela só pode ser completa e feliz se viver na prática constante da adoração ao nosso Deus. Você tem tirado um tempo para orar com o seu filho, você tem tirado um tempo para orar com a sua esposa, conversar a respeito de Deus, falar a respeito das coisas de Deus, ler a Bíblia. Você tem instituído um altar de adoração na sua casa. Meu querido, é indispensável, não é uma opção. Eu tenho ouvido alguém falar, é muito bom a gente ler a Bíblia em casa. Não é bom, é indispensável, não é apenas bom. Além de bom, é necessário. Uma família equilibrada, uma família abençoada, uma família só pode ser vitoriosa quando ela tem instituído na sua casa o princípio da adoração. Para concluir essa reflexão, muitas famílias elas estão mortas e outras morrendo pela ausência da adoração no lar. Correria do dia a dia, programas de televisão, redes sociais e tantas outras coisas têm roubado o tempo que deveria ser dedicado à adoração. Não sou contra nada disso. Eu sou contra você priorizar essas coisas na sua vida. Às vezes eu fico 2, 3 dias, uma semana sem acessar o Facebook. Muitas vezes eu não assisto também, não dá tempo de assistir a televisão, mas eu não posso deixar que as outras coisas roubem o meu tempo, o tempo de ter comunhão com a minha família e ter comunhão com o Senhor. Nós não podemos permitir que essas coisas roubem o nosso tempo, que isso aconteça. Sigamos a orientação de Paulo em aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Precisamos cultivar a adoração em nossas casas, através do louvor, da meditação na palavra de Deus e também da oração. Sem, contudo, é claro, deixar de participar dos cultos na igreja onde nós congregamos. É o princípio bíblico do Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, o que também é essencial para as nossas vidas. Então sejamos verdadeiros adoradores, pois o Pai está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quero orar com você neste momento. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar por esta manhã tão abençoada, preciosa, especial, que o Senhor tem nos dado para compartilhar com os nossos ouvintes. Obrigado por esta palavra. Tua palavra, ela é tremenda, Senhor. Ela é inspirada pelo Senhor, emana das páginas da Bíblia Sagrada a própria vida do Senhor. Nos orienta, nos exorta, nos corrige, Senhor. Obrigado pela tua correção. Porque a tua própria palavra nos mostra que o Senhor nos trata como filhos. E o bom pai é aquele que corrige o filho a quem ele ama. E quando eu sou corrigido pelo Senhor, eu entendo que eu sou amado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
nós possamos Te adorar, nós possamos viver em constante adoração. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de pecar contra o Senhor. Não permita que o pecado, não permita, meu Deus, que as seduções deste mundo nos tire da Tua presença. Pelo contrário, Senhor, arranca de nós tudo que não presta, arranca de nós tudo que não provém do Senhor. Porventura temos falado, pensado, praticado algo que desagrada ao Senhor. Limpa-nos, Senhor, tira da nossa vida, que nós possamos viver exclusivamente para adorar ao Senhor, para exaltar o Senhor, porque a vida não tem nenhum valor se não for para adorar e exaltar o Teu santo nome. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 1 da epístola que ele escreveu aos Efésios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a viver em uma constante adoração diante do Senhor. Nós precisamos, nós dependemos inteiramente da Tua graça. Abençoa cada família, Pai. Quem sabe famílias que perderam o desejo de Te adorar e por isso estão sofrendo, estão padecendo, que elas possam restabelecer a adoração como prioridade na sua casa. Papai, a mamãe, os filhos, vovô, a vovó, Senhor, toda essa família, ou essas famílias, colocamos diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção, que o altar de adoração ao Senhor possa ser restaurado nessas famílias para a glória do Teu nome. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.